Olá, gente, como estão? Tudo bem? Sou Nery Souza, tu profe de espanhol, e estamos aqui mais uma vez no projeto Governo Estadual do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, o cursinho preparatório pré-vestibular para o PAS, Enem e o EMA, tá? Então vem com a gente para ter muitas informações. Olha só, vamos seguir aqui as nossas questões com as expressões idiomáticas, né? Que são as expressões do idioma. Todo idioma ele tem expressões, né? Que expressam, obviamente, expressões que indicam aí muitas outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala filho de peixe, peixinho é, isso é uma expressão do nosso idioma, né? E isso pode expressar dentro de um contexto muitas coisas, tá certo? Então, aqui a questão ela é sobre o Enem. Vamos lá para essa questão, esse comando. Diz o seguinte: na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro, relacionadas ao seu filho Santiago Nassar. Então a gente já tem essa informação. Plácida é a mãe de Santiago, né? E essa mãe, ela resgata lembranças. Nessa introdução, o uso da expressão agúrio aciago remete ao ou a. Então ele vai querer saber dessa expressão que vai ser dita. A gente precisa saber se é por Santiago ou se é por Plácida. E isso faz total sentido depois, tá? Remete ao relação mística que estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Letra B. Destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Letra C. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade. Ou letra D. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Ou letra E. Presença recorrente de elementos sombrios que revelam o sonho de Santiago. Então, pessoal, olha só como tem muita informação antes de a gente ler o texto. Na letra A, ele fala sobre algo místico entre a Plácida e o seu filho, né? Na letra B, ele fala aí sobre um destino trágico, né? Na letra C, o descompasso entre a felicidade e os sonhos, azar na realidade. Na letra D, né, a importância da interpretação dos sonhos. E a letra E fala sobre elementos sombrios dentro desses sonhos. Então, o texto ele vai falar de sonhos, tá? E a gente vai verificar o que essa expressão agúrio aciago, né? Ela expressa dentro desse texto, tá? Bora lá. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Vamos traduzindo aqui para vocês entenderem. No dia que iam matá-lo, Santiago se levantou às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo, né? O bispo igreja, tá? Só que em espanhol tudo junto. Había soñado que atravessava um bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, ¿no es? Y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertarse, se sentiu por completo salpicado de cagadas de pájaro. Então, tinha sonhado que atravessava um bosque de figueiras, né, onde caiu uma chuvinha tranquila, né, um chuvisco terno. E por um instante foi feliz. Olha só, por um instante foi feliz no sonho. Não é muitas vezes feliz no sonho, só apenas um instante. Isso é importante lá na resolução da questão. Mas, ao se levantar, ele se sentiu completamente salpicado por cocô de passarinho. La cagada de pájaros, não é? Sempre sonhava com árboles, me dijo Plácida Lineiro. Então, até aqui, não é? Até cagada de pájaros, fala sobre o Santiago. Agora, sobre a mãe. Sempre sonhava com árboles, me dijo Plácida Lineiro. Sul aquel lunes ingrato. Então, sempre sonhava com árvores, né? Sonhos, árvores, tá? Me disse Plácida Linheiros, né? Naquela ingrata segunda-feira. La semana anterior havia sonhado que iba solo em um avião de papel de estaño que... Então, antes de passar, vamos logo traduzir aqui. Na semana passada, ou anterior, tinha sonhado que ia sozinho em um avião de papel de alumínio, né? Avião de papel de alumínio. Que tinha um estaño que, déjame ver aqui, que tinha uma reputação muito bem ganada de intérprete certeira de los sueños ajenos.
Siempre que se los contaron en ayunas, pero no había divertido ningún augurio aciago en estos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron sua muerte. Então, aqui nós temos, tinha uma reputação, né, muito bem certeira, né, intérprete dos sonhos dos outros, sempre que eles contavam em jejum, mas não tinha divertido nenhum agúrio aciago, né? Quando eu falo em agúrio, eu não sei se vocês lembram aquela expressão que a gente tem no português, tá me agorando, né? Agorando. O que é agorar? Desejar o mal, né? Ali no sentido do ruim. Então, agúrio aciago, né? O que seria esse agúrio aciago? Tá ali fazendo uma previsão ruim, não é isso? Nesses dois sonhos do seu filho, nem nos outros sonhos com árvores, que ele lhe havia contado nas manhãs que precederam a sua morte. Então, aqui a gente vai para a questão, a Plácida Linheiro, ela acertava sempre sonhos de outras pessoas, principalmente quando essas pessoas contavam em jejum. Porém, ela não conseguiu prever o acontecimento ruim com seu filho, o que aconteceu com ele, ele morreu. Então, ela diz justamente aqui, né? Nessa introdução, o uso da expressão agúrio aciago remete ao... O que é agúrio aciago? Agúrio, uma previsão, presságio, né? Maldito, tá? Então ela não conseguiu prever. Uma relação mística que estabelece entre Plácida e seu filho não se refere a essa relação mística, tá? E muito menos ele no texto não fala sobre o místico, né? Destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Então, a alternativa aqui, gente, ó, correto. Ela não conseguiu prever, né? Ali, augúrio, ela não conseguiu prever esse destino trágico, previsão ruim, previsão maldita. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos. Lembra que eu disse? Ali ele não era totalmente feliz. Por um instante ele foi feliz, certo? Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Ela não mudava o futuro, ela apenas previa. E apenas quando as pessoas contavam, quando estavam ali em jejum. E presença recorrente de elementos sombrios que revelam nos sonhos de Santiago. Ele não fala desses elementos sombrios, né, pessoal? Ele fala sobre árvores, tá? E as árvores nem sempre são desses elementos sombrios, tá certo? Então, a alternativa correta, de fato, letra B, tá? Beleza? Vamos para mais uma aqui. Champandongo, certo? É o título do texto. E a questão faz o seguinte, fala o seguinte. Laura Esquivel, em sua obra, trata, entre outros temas, dos sentimentos e da natureza, e da natureza humanos. Com base nesse trecho do romance, a expressão como água para chocolate faz referência à forte queimada na boca de Rosaura, queimadura, desculpa, na boca de Rosaura. Letra B. Essa expressão faz referência às rudes palavras proferidas pela irmã de Tita, faz referência ao comportamento inexplicável da irmã de Rosaura, faz referência à felicidade da protagonista por ser um dia especial, ou faz referência ao estado de fúria de Tita desencadeado pela fala de Rosaura, né? Nomezinho estranho. Então nós temos aqui como água para o chocolate. Vamos entender primeiro o que é esse como água para um chocolate. Eu vou explicar da maneira mais fácil possível. Quando você vai derreter um chocolate ali em banho-maria, o que você faz primeiro? Você ferve, né? Você coloca a água para ferver e essa água ali fica, né, borbulhando, fica fervendo demais. Então ela está o quê? Furiosa. Tá? Então, como águas para chocolate. Quando você coloca o chocolate, ele derrete completo. Então, a água, tá, para chocolate. Assim a gente vai entender o texto, tá? Vamos lá para esse texto. Ojalá que Rosaura la boca se hiciera chicharrón. Então, tomara que Rosaura, a boca dela fosse feita, né, torresmo, certo? Y que nunca hubiera dejado escapar esas repugnantes, malolientes, incoerentes, pestilentes, indecentes e repelentes palavras. Então, e que ela nunca tivesse deixado escapar essas repugnantes,
essas malolientas, como sentido de mal cheirosas, ali, palavras ruins, né? Incoerentes, pestilentes, indecentes, repelentes palavras, né? Repugnantes palavras. Enfim, não sabia por que tinha que pensar em estas coisas tão desagradáveis en estos momentos, que debería ser para ella lo más los más felices de sua vida. Nem sabia por que estava tão molesta. Então, aqui ela diz, enfim, não sabia por quê, é uma pergunta indireta, né? Porque tinha que pensar nessas coisas tão desagradáveis, nesses momentos que deveria ser para ela os mais, né, felizes da sua vida. Nem sabia por que estava tão incomodada, né? Tão raivosa. E ojalá que ela viviera lo suficiente como para impedir que sua irmã, e tomara que ela vivesse o suficiente como para impedir que a sua irmã levar a cabo tão nefastas intenções, né? E que a sua irmã tivesse aí levado tão nefastas intenções. Nada se explicava este comportamento. Alguns creiam que era porque lhe haviam afetado profundamente a ideia de não volver a ter mais filhos. Ninguém explicava este comportamento. Alguns acreditavam que era porque ela tinha afetado, né? Tinha sido afetada profundamente a ideia de não ter mais filhos. Por lo que fuera, pero tal parecia que a ira dominava os pensamentos e as ações de todos em casa. Olha a resposta. Entenda o que eu vou dizer para vocês, tá? A maioria das respostas às questões do Enem, elas estão na conclusão. Vou ler a tradução. Porque tivesse, por lo que fuera, qualquer coisa que tivesse feito, mas não parecia que a ira dominava os pensamentos, mas tal que parecia que a ira não dominava os pensamentos. Olha só, ira, a raiva, né? Dominava os pensamentos e as ações de todos naquela casa. Tita estava literalmente como água para os chocolates. Então a gente tem a irmã, né? Duas irmãs, uma é Tita e outra é Rosaura, né? Então aqui a gente tem uma consequência que é a de Tita, certo? Tita estava literalmente como água para os chocolates. Por quê? Porque a irmã Rosaura falou muita coisa que desagradou ela. Então ela estava aqui, ó, com a ira, né? Dominava, né? Ela estava ali com muita raiva. Então essa expressão, aí eu volto lá para vocês no português, não é? Como a água para o chocolate, né? Ali quando você coloca a água para ferver, ela fica borbulhando, né? De raiva, né? E nesse sentido denotativo, no sentido literal, não no sentido literal, no sentido denotativo da coisa, conotativo, tá? Então ali ela tinha muita raiva, né? Da irmã, estava como as águas para um chocolate, certo? Então essa água faz referência ao quê? A forte queimadura na boca de Rosaura. Não, não fala ali no sentido da boca que estava queimada. A expressão como as águas para o chocolate faz referência às rudes palavras proferidas pela irmã de Tita. Aqui poderia ser, não é, uma das alternativas correta, mas a gente tem que observar o quê? O comando. Laura Esquivel, na sua obra, trata, entre outros temas, dos sentimentos da natureza humanos. Com base nesse trecho, a expressão como água para o chocolate faz referência. Essa expressão não faz referência a Tita, faz referência a Rosaura, tá? Então, a Tita ficou enfurecida por conta da Rosaura. Então, não é essa a alternativa. Não foi a Tita que proferiu as palavras, sim a Rosaura. Ao comportamento inexplicável da irmã de Rosaura, né? Ela, a Tita, que estava com raiva e não a Rosaura. A felicidade da protagonista por ser um dia especial, ela não estava feliz. O texto deixa claro que ela estava com a ira dominada, né? Ou seja, estava com raiva. E, claro, correto, né? Ao estado de fúria de Tita, desencadeado pela fala da Rosaura. Então a Rosaura, ela falou muita coisa e a Tita, todos naquela casa, ficaram enfurecidos, ficaram com raiva, né? Inclusive a sua irmã Tita. Então essa expressão, como las águas para el chocolate, a alternativa correta dentro desse contexto é a letra E. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa expressão aí, como las águas para chocolate. Beleza? Bora lá para mais uma aqui do Enem. A questão 47 diz o seguinte. No trecho do Jornal Uruguaio, então olha a informação
né, vindo aí. A gente já sabe que aquilo que a gente vai ler é um texto jornalístico. O autor utiliza a expressão idiomática mostrar menos la hilacha, né? Mostrar menos la hilacha, essa expressão idiomática, para sugerir que o reitor da universidade deve. Então, informações importantes. O texto é um texto jornalístico uruguaio. Vai ser utilizada a expressão mostrar menos la hilacha, né, para sugerir que o reitor dessa universidade deve ser menos ingênuo. O reitor deve evitar se perder em ilações, né? Deve agir de modo menos prepotente, deve ter mais zelo com os arranjos políticos, ou deve privar-se de expor suas tendências ideológicas. Aí eu vou logo explicar o que seria aquela palavra hilacha para que vocês entendam lá dentro do contexto. Então a palavra hilacha, né, vem ali no sentido de fio. Fio no espanhol significa hilo, né? Então, ali no sentido de mostrar os seus fundos, tá? Então deve preocupar-se, né, essa ideia de mostrar os seus fundos, la hilacha, tá bom? Vamos lá. Com uma chacra de Portezuelo como escenario, algunos dirigentes frentistas se reunieron para evaluar el estado de la coalición del gobierno y discutir estrategias para las elecciones del año próximo. Então, em uma fazenda de Portezuelo, como cenário, alguns dos dirigentes frentistas, não é que eles trabalham em postos de gasolina. Frentista ali é algo relacionado a uma frente política. Vamos entender melhor, tá? Se reuniram para avaliar o estado da coligação governamental e discutir estratégias para as eleições do próximo ano. Ministros de estados, legisladores e sindicalistas debatieron ali sobre alinhamentos eleitorais dentro del Frente Amplio. Então aqui, ó, frentistas, Frente Amplio, né? Frente ampla ali dentro daquele país, né? Então, ministros de estados, legisladores e sindicalistas debateram ali sobre os alinhamentos eleitorais dentro da frente ampla, tá? Los acompanhou em la ocasión. Então, observe que até aqui não fala sobre o reitor, tá? Até que ele falou sobre discussão de estratégias de uma frente, que é a frente ampla. Los acompanhou em la ocasión el rector de la Universidad de la República. Pronto, chegamos mais uma vez na resolução da questão. Acabei de falar anteriormente. A maioria das respostas das questões do Enem, onde é que elas vão estar? Diga aí você, exatamente, na conclusão do texto. Aqui você está vendo mais uma vez. Os acompanhou naquela ocasião o reitor da Universidade da República, Rodrigo Arocena, um funcionário que por sua investidura deveria mostrar menos la hilacha e cuidar-se de aparecer vinculado a confabulações e a maniobras de política partidária. Então, o que é que está dizendo aqui? Um funcionário que, pelo seu cargo, deveria mostrar menos la hilacha, né? Menos os seus fundos, os seus fios, tá? E cuidar e dever aparecer, cuidar-se de aparecer, ou seja, não aparecer, vinculado a confabulações e manobras de política partidária. Então, observamos no início, na introdução do texto, que eles falam que eles se reuniram para debater a política, ou seja, eles estavam ali organizando, né, situações políticas, confabulando, né, algumas manobras para poder seguir dentro da política. E aí, quem entra? O reitor da universidade. E aí, essa expressão ali para ele não estar dentro daquela situação e não mostrar o seu fundo pelo cargo que ele tem. Então, vamos lá. No texto Jornal Uruguaio, o autor utiliza a expressão idiomática mostrar menos la hilacha, aí toda a expressão, para sugerir que o autor da universidade deve ser menos ingênuo. Ele não era ingênuo, gente. Ele estava lá dentro daquela, né, situação política, tá? Evitar se perder em ilações, né? Aqui ele não se perdeu ali em nenhuma indagação, ilação dentro daquelas situações. Ele sabia o que estava fazendo. Agir de modo menos prepotente. Em nenhum momento ele expressa ali prepotência, né? Ele nem fala dentro do texto. Apenas o texto jornalístico citou o reitor. Ter mais zelo com os arranjos políticos. Ele estava tendo zelo pelos arranjos políticos. E é isso que o texto faz uma crítica. Ele não quer, pelo seu cargo que ele tem, reitor de uma universidade, não está ali tão presente naquela reunião
só de políticos. Então a alternativa correta, que é essa mostrar menos la hilacha, é privar-se de expor suas tendências ideológicas, tá certo? Então a gente fica aqui na nossa questão 47, tá? Hasta luego, nos vemos em nuestras próximas cuestiones.